Olá, bom dia! Estamos aqui com o programa Diário Espiritual e queremos agradecer a sua presença aí do outro lado. Você que ligou, sintonizou para assistir o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Nós que estamos nesse dia 2 de março, já estamos no segundo dia desse novo mês. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe também este mês. No Evangelho de hoje, nós vamos ouvir Jesus alertando aos seus discípulos, contando a eles a parábola dos vinhateiros perversos. Mas antes vamos conhecer a vida de São Simplício. São Simplício, Papa dos primeiros séculos. Papa da Igreja, pertencente ao clero de Roma, o santo viveu mergulhado num contexto de grande instabilidade, seja por parte das heresias que rondavam a Igreja, como também por parte externa da sociedade e do império que estava para ruir. Foi escolhido para sucessor de São Pedro, um homem de testemunho e oração, sensível aos ataques internos que a Igreja sofria por parte do nestorianismo, que buscava espalhar a mensagem entre os cristãos de que Cristo não teria nenhuma ligação com Deus, negando o mistério da encarnação, e também o monofisismo, onde pregavam como verdade que a natureza divina suprimiu a natureza humana de Cristo. Simplício se deparava com essa realidade, mas com autoridade, cheio do Espírito Santo e em comunhão com o clero, se tornou cada vez mais canal da luz, que é Cristo, para essas situações. São Simplício demonstrou com a vida que vale a pena caminharmos com o coração fixo na recompensa que o Senhor quer nos dar na glória. São Simplício, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir na vida de São Simplício, ele que foi sucessor de São Pedro, ou seja, foi também Papa. E era um homem assim de muita oração e de grande testemunho. Como nós vimos, ele foi defensor contra algumas heresias a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele tinha essa vida de oração e ele tinha essa chave que Jesus entregou para Pedro, então com certeza ele deu esse importante ensinamento para nós não desviarmos daquilo que de fato Jesus queria que nós soubéssemos acerca da sua pessoa. Então ele foi uma pessoa importante para continuar ensinando aquilo que é correto a respeito de Jesus. Ou seja, se também nós formos pessoas de oração e também pessoas de testemunho, com certeza a graça de Deus vai nos ajudar a não desviar do caminho. Vai sempre nos apresentar aquele Jesus vivo e verdadeiro que nos leva a estar sempre em comunhão com os irmãos, estar sempre a serviço. Que possamos crescer e melhorar cada vez mais na vida de oração. E ainda mais nesse tempo de Quaresma que estamos vivenciando, então que a oração seja uma constante e nos ajude a apurar cada vez mais o desejo de Deus na nossa vida. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 49, de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança.
Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse-lhes: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas os consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é proclamado, nós percebemos que Jesus conta a realidade que ele está vivendo ali com seus contemporâneos, de pessoas que ainda não abriram o seu coração para acolher o seu ensinamento. Viam em Jesus apenas uma pessoa qualquer, um lunático que está trazendo um ensinamento qualquer de qualquer maneira. Mas Jesus é o Deus Salvador. Por isso que ele conta essa parábola, para ver se abre os corações, para ver se as pessoas abrem os olhos, os ouvidos e mudam de postura e deixam um coração cada vez mais sensível à realidade de Deus. Então ele conta essa passagem desse proprietário que tem uma terra, ele prepara toda essa terra e arrenda esta terra e viaja para o estrangeiro. E aí essas pessoas começam então a produzir ali as uvas e, chegado o tempo da colheita, esse proprietário manda as pessoas, manda os seus empregados para receberem aquilo que de fato o aluguel o aluguel da terra que ele tinha entregue aos vinhateiros. Porém, eles queriam tomar posse da terra, não queriam devolver, não queriam pagar a quantidade que eles tinham combinado. Então mataram, espancaram os empregados. O proprietário mandou de novo outros empregados, pensando que ia resolver a situação. Aconteceu a mesma coisa. Então o proprietário pensou: vou enviar o meu filho, e assim então eles vão respeitar. Só que aconteceu. Os vinhateiros tramaram contra a morte do filho e arrastaram para fora da vinha e mataram o filho. E Jesus então pergunta aos seus interlocutores: o que o proprietário vai fazer com esses homens quando ele voltar? E eles respondem prontamente, cheio de razão: vai mandar matar de modo violentos a esses vinhateiros perversos e vai arrendar a vinha a outros vinhateiros, que vai entregar o vinho, a uva, o salário, o combinado no tempo certo. E Jesus então fala: essa vinha que vocês receberam vai ser entregue a outros vinhateiros. E eles perceberam que estavam falando deles, porque eles não estavam acolhendo a palavra do próprio Deus. Tinham o coração fechado. E é isso, crescia a raiva deles para com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos ficar muito atentos para não revoltar os nossos corações à vontade de Deus, mas pelo contrário, que possamos, de fato, ter um coração que viva essa dimensão do amor de Deus na vida de cada um de nós. Que deixemos que essa leitura que nós fazemos da palavra de Deus diária aqui nos ajude a conhecer de fato a esse Deus, a fazer a experiência com Ele e não distanciar. Que nós não tenhamos o coração desses vinhateiros que realmente queriam se apossar do bem daquele proprietário, mas que possamos sempre fazer a vontade do nosso Deus, essa vontade
de trabalhar para construir um mundo cada vez melhor, um mundo cada vez mais humano e cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com muita confiança, agora no nosso programa, a oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, sexta-feira, temos adoração ao Santíssimo até às 19 horas na Igreja Matriz. Às 19 horas e 30 minutos, Via Sacra. No sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19 horas e 30 minutos, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, Santa Missa na Matriz, às 7 horas da manhã e às 19 horas e 30 minutos. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o momento do nosso programa de abençoarmos a água. Você que já preparou a sua água aí, então com muita fé, acompanhe essa oração de bênção para que a água fique abençoada, que seja um sacramental, que seja utilizado por toda a sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, e alcançai a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa e também de uma semana. Queremos então implorar a bênção de Deus para que abençoe você nesse dia e também o seu final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até segunda-feira com mais um programa diário espiritual.